Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Lucas, com o tema O Ministério de Jesus na Galiléia, parte 5. Vamos então dar início ao nosso estudo. Na última parte de nosso estudo sobre o ministério de Jesus na Galiléia, parte 5, que está registrado no capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, estudaremos os seguintes assuntos: a missão dos 12 apóstolos, a multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, o Cristo de Deus, as condições para seguir a Jesus, a transfiguração no monte e, finalizando o nosso estudo, conheceremos as fraquezas espirituais dos discípulos de Jesus. Ponto número 1 da lição: a missão dos 12 apóstolos. Jesus convoca os 12 apóstolos e concede-lhes então poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, enviando-os para proclamar o reino de Deus. Jesus orientou os apóstolos a não levarem o bordão, alforje, pão, dinheiro, ou terem 2 túnicas, e que permanecessem nas casas que os acolhessem até a sua própria retirada. Porém, nos lugares que não fossem acolhidos, que sacudissem a poeira das sandálias de seus pés em testemunho contra as pessoas que não receberam a palavra de Deus. Os apóstolos partiram para realizar então a missão dada por Jesus de povoado em povoado e realizaram curas, sinais, prodígios e maravilhas. Isto está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Jesus, a partir de suas orientações, deu aos apóstolos os seguintes ensinos para a consecução da missão dada, a saber: em primeiro lugar, Jesus, para a orientação de não levar provisões feita aos apóstolos, o mestre não quis submeter os apóstolos à exposição à fome, à miséria ou provações, mas mostrar que eles deviam depender de Deus, ou seja, aprender a confiar em Deus e manter a concentração e energias na missão dada, se dedicando exclusivamente ao objetivo planejado. Para a orientação de se manterem nas casas, como segunda orientação, que os acolhessem e comessem o alimento provisionado pelas pessoas até a sua retirada da casa, Jesus ensina que eles não deviam buscar ostentação ou se aproveitar das pessoas para o atendimento de suas próprias necessidades ou para o seu próprio deleite. Jesus estava aqui exigindo humildade e que não houvesse então a exploração do bom coração, da boa vontade das pessoas em acolhê-los. Como terceira orientação, ou seja, para a orientação de sacudir a poeira das sandálias dos pés para a cidade ou casa que não os acolhessem, Jesus mostrou que com este ato simbólico, aquelas pessoas estavam rejeitando a palavra da salvação e da vida eterna. Não havia neste ato que Jesus determinou que os apóstolos realizassem
ao sacudir a poeira das sandálias dos seus pés, não havia neste ato o desprezo por estas pessoas. Jamais Jesus determinou isso, mas tão somente o que ele quis simbolicamente foi materializar a decisão destas pessoas em não aceitar o Evangelho de Cristo. Considerando que também era comum, como costume da sociedade judaica, sacudir a poeira das sandálias dos pés quando saíam das cidades dos gentios, como símbolo da sua não contaminação com os valores paganistas. Jesus estava apenas materializando a rejeição à palavra de Deus pregada pelos apóstolos. Passemos agora ao item 2 da lição, onde está também registrado no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17, a multiplicação dos pães e dos peixes. Os apóstolos retornam então da missão e contam para Jesus tudo o que haviam feito. Jesus se retira junto com eles para a cidade de Betsaida e a multidão foi atrás deles. O mestre os acolheu, pregou sobre o reino de Deus, curou todos os enfermos. Os apóstolos, percebendo o cair do dia, ou o final do dia, sugerem a Jesus despedir as pessoas, pois não tinham como alimentá-los, no que replicou Jesus: dai-lhe vós mesmos de comer. Então os apóstolos disseram a Jesus que só tinham 5 pães e 2 peixes, e não podiam alimentar a multidão, a não ser que fossem comprar alimentos para o povo. Então, Jesus orientou os que acomodassem as 5.000 pessoas em grupos de 50, e após estarem organizados nesta configuração no monte, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para distribuir com a multidão. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de alimentos. Este acontecimento nos mostra a autoridade e o poder de Jesus em prover toda e qualquer necessidade que nós temos, segundo a sua vontade. Tenhamos fé em Jesus, sabendo que ele atende a todas as nossas necessidades humanas, espirituais e físicas. No Salmo 56, versículos 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Repetirei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Tenhamos confiança no Senhor. Item 3 da lição, o Cristo de Deus. O tetrarca Herodes ouviu tudo que se passava das obras e milagres de Jesus. E ele, muito perplexo, perguntou de quem se tratava. E uns disseram que era João Batista, que ressuscitou. Outros diziam que era Elias, o profeta que reapareceu. E outros diziam que era o profeta antigo que ressuscitou. Herodes não se convenceu das explicações
e quis conhecer Jesus. Isto está registrado no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 7 ao 9. Em certo dia, Jesus, cercado de seus discípulos, e estando em oração, ao terminar a oração, pergunta aos seus discípulos: quem sou eu? O dizer das multidões. Ao que responderam uns. Ao que responderem, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros dizem que o Senhor é um profeta antigo que ressuscitou. Jesus então replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? O apóstolo Pedro então se manifesta, dizendo que Jesus era o Cristo de Deus. Jesus então proibiu os apóstolos de anunciar isto que Pedro dissera e anunciou para eles a sua dolorosa paixão, na qual seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. Pedro, então, neste acontecimento, pela ação do Espírito Santo, fez conhecer a todos que Jesus é o ungido, o Messias, o Salvador da humanidade. O Messias prometido nas Escrituras e que tanto os israelitas esperavam. Sabe por que Jesus proibiu-lhes que anunciassem por enquanto a sua identidade messiânica? Era porque o objetivo de Jesus era que os israelitas não desvirtuassem o objetivo da missão messiânica. Pois os israelitas esperavam um líder político-militar, um Messias que os libertasse do domínio do Império Romano. Jesus, então, ele anuncia a sua missão de salvação, dizendo que iria morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia para salvar a humanidade. Considerando que também Jesus não queria que os seus discípulos desvirtuassem o propósito da sua vinda, ou seja, salvar a humanidade. Como a sociedade judaica esperava um Messias para libertá-los do jugo romano, do Império Romano, Jesus então não queria também que os seus discípulos pensassem assim. E por isso proibiu-lhes de que falassem, por enquanto, que ele era o Messias esperado. No item 4 do nosso estudo, nós temos as condições para seguir a Jesus. Jesus, conforme registrado no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Nesse contexto aqui, Jesus, ele faz ou dá 3 ensinos, dizendo o que é necessário para segui-lo. Em primeiro lugar, negar-se a si mesmo, renunciando aos seus valores e princípios e substituindo-os pelos valores de Cristo, dando prioridade ao reino de Deus. Então, negar-se a si mesmo é o primeiro ensino. Se esvaziar dos seus valores. Segundo ensino, tomar a sua cruz a cada dia. Ou seja, estar preparado e demonstrar resiliência para as perseguições e dissabores por parte de terceiros, pelo fato de simplesmente seguir Jesus, ser um cristão
que deve se renovar espiritualmente a cada dia. Tome a sua cruz, ou seja, tenha resiliência para enfrentar, ou seja, resistência, capacidade de resistir às adversidades, a todas e qualquer perseguições que venham sobre você. Terceiro, seguir continuamente a Cristo, sem qualquer apostasia, ou seja, abandono da fé, independente de qualquer circunstância. Se há uma circunstância adversa que lhe impede prosseguir na sua caminhada, passe por cima desta circunstância e siga continuamente Cristo. Não abandone a Cristo. Não abandone a Cristo por nada desse mundo. Nada desse mundo pode ocupar o lugar no seu coração em detrimento de Cristo. Siga continuamente a Cristo, negando a si mesmo. Em primeiro lugar, tomando a sua cruz, negando, se esvaziando dos seus valores. Tomando a sua cruz, capacidade de resistir às investidas dos principados e potestades malignas. E seguindo a Jesus, confiança, fé, rejeitando a apostasia, o abandono da fé, então a sua salvação e vida eterna já está garantida, pois o reino de Deus já chegou em nosso coração. Jesus disse que aquela geração não passaria sem ver o reino de Deus. E você hoje está vendo o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de você. É esse Jesus, é o Espírito Santo que preside a sua vida. No item 4 do nosso estudo, registrado no livro de Lucas, capítulo 9, porque nós estamos estudando o capítulo 9, nós vamos falar sobre a transfiguração no monte. E Jesus então leva Pedro, Tiago e João ao Monte Hermon para orar. E enquanto Jesus orava, o seu rosto se alterou, suas vestes se tornaram fulgurantemente brancas. E dois homens, Moisés e Elias, aparecem, conversando com Jesus, envoltos em glória, sobre a partida de Jesus para Jerusalém. Que Jesus estava na Galiléia e agora iria para Jerusalém, realizar a missão da paixão dolorosa, Calvário e ressurreição no terceiro dia. Então, eles estavam conversando com Jesus, envoltos em glória, sobre essa partida de Jesus para Jerusalém, para o cumprimento de sua paixão dolorosa. Pedro e seus companheiros, despertados do sono, viram a glória de Jesus. E os dois homens, ao se afastarem deles, Pedro, no caso de dois homens, Messias e Moisés, melhor dizendo, e Elias, Pedro diz para Jesus que faria 3 tendas, ou seja, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro ainda falava, uma nuvem desceu do céu e os cobriu com a sua sombra. E ao entrarem na nuvem, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o eleito. Ouviu. Depois disto, Jesus ficou sozinho. E nos dias seguintes, os discípulos ficaram em silêncio e não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Isto está escrito em Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao
36. Esta transfiguração de Jesus no monte nos remete, então, aos seguintes ensinos espirituais. Primeiro, a manifestação da majestade e glória de Deus. A glória de Deus manifestada com o simbolismo da cruz do Calvário, que foi o assunto que Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículos 16 e 17, Pedro, que estava lá, que viu a glória de Deus, ele fala, ele registra aqui nessa segunda carta que ele viu essa majestade. Então ele diz aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 17, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me compraram. Então é aí Pedro dá esse testemunho de que ele viu essa majestade de Jesus. O segundo ensino espiritual é que Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas, estes são testemunhas da promessa do Messias, o Senhor Jesus. Então, Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, testemunham que ali estava o Messias em toda a sua majestade, em toda a glória de Deus. Outro ensino espiritual deste episódio da transfiguração é que no céu vão habitar dois tipos de pessoas. E presta atenção no que eu vou falar agora. Esses dois tipos de pessoas que habitarão no céu. Um tipificado por Moisés, que morreu e nesta ocasião da transfiguração ressuscitou da morte física. E o outro, tipificado por Elias, que foi arrebatado e não passou pela morte física. Jesus está voltando e a igreja vai ser arrebatada. Os vivos terão seus corpos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E os dois irão, num piscar de olhos, ao encontro do Senhor Jesus, que estará esperando a sua igreja nas nuvens. E de lá para viver a vida eterna no céu. Pedro, neste episódio, desejou manter-se neste estado de glória, porque a glória era imensa no aparecimento no monte. Então Pedro desejou manter-se nesse estado de glória quando sugeriu a montagem de 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Porém, isto não poderia perdurar. Por quê? Pois havia urgentemente a missão gloriosa de Jesus para se cumprir. Ele teria que ir para Jerusalém, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia para salvar a humanidade. Este episódio, ele nos faz uma séria advertência. E você que está a me ouvir, veja que essa advertência faz toda a diferença para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus Pai disse nesta ocasião: Este é o meu filho, o eleito. Ouviu, ou seja, ouviu
Ouça Jesus. Abra o seu coração. Se esvazie dos seus preceitos, da sua intelectualidade, do seu modo de pensar, para que Jesus entre e a sua vida se transforme, se restaure. Porque só Jesus é quem pode transformar, restaurar a sua vida, perdoar os seus pecados. E você daí para frente terá jornada feliz. Não que não haja tribulações, mas você vai ver o reino de Deus. E se ouvir esta palavra, ouvir este Jesus e guardar, praticar, aí você vai entrar no reino de Deus. Apocalipse 2:7 é o livro que mais diz isso aqui que eu vou ler agora. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E o vencedor é aquele que chega no final, crendo em Jesus, ouvindo Jesus, praticando os seus ensinamentos. O livro de Apocalipse é o que mais diz isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz a você. Partindo então para a última parte da nossa lição, vamos ver algumas fraquezas espirituais dos discípulos de Jesus que nós devemos evitar. E evitar com todas as nossas forças. Então, depois de todos estes fatos, Jesus realiza aí curas e milagres, mas vê alguns problemas nos relacionamentos de seus discípulos. E o primeiro acontecimento narrado é que os discípulos, um homem conta para Jesus que seu filho estava sob o domínio de um espírito maligno e que o fazia gritar, espumar e sacudia com violência, deixando-o machucado, e que pedira aos discípulos de Cristo que expulsasse este demônio, possuidor de seu filho até então. Porém, os discípulos não conseguiram libertar o filho deste homem da possessão demoníaca. Jesus então indicou esta incapacidade de expulsar o demônio por causa da incredulidade dos discípulos. E então, Jesus, num ato instantâneo, expulsa o espírito maligno do menino e novamente anuncia pela segunda vez aos seus discípulos a sua paixão dolorosa, morte e ressurreição, para salvar a humanidade. Isto está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 37 a 45. A incredulidade no coração nos impede de exercermos a autoridade e poder que Jesus nos concede sobre os principados e potestades do mal. Afastemos de nosso coração a incredulidade e pratiquemos pela ação do Espírito Santo a fé sobrenatural sempre. Cuidado, não se deixe dominar pela incredulidade. Uma segunda fraqueza observada por Jesus em seus discípulos é que eles estavam numa breve discussão
entre eles, dizendo quem seria o maior, dentre eles mesmo. Fato muito comum nas pessoas que participam de grupos ou comunidades. Jesus conhece muito bem o coração de cada pessoa. E naquela discussão de quem seria o maior, Jesus colocou uma criança ao seu lado e disse aos seus discípulos: aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, nome de Jesus, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou, Deus Pai. E com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, olha o ensino, esse será grande. Nossa obrigação como cristão é seguir a Jesus de forma humilde, servindo sempre a causa do Evangelho de Cristo. O orgulho e a soberba precedem a queda. E não somos maiores do que ninguém. Simplesmente sirvamos ao Senhor e às pessoas com alegria. O próprio Senhor Jesus, o Deus em toda a sua majestade, na forma de um ser humano, disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Como terceiro ponto que Jesus observou numa fraqueza espiritual dos seus discípulos, naquele momento, foi o exclusivismo religioso, muito comum em nossos dias. O uso do nome de Jesus não deve ser tomado em vão, especialmente quando se fala em exclusivismo religioso, onde alguém pode se achar melhor do que os outros, mais espiritual ou mais agraciado, ou que faz parte de um grupo exclusivista que pensa que só este grupo tem a presença de Deus. Jesus reprova isto. E em certa ocasião, quando o apóstolo João tomou a palavra, se dirigindo a Jesus, está registrado em Lucas capítulo 9, ele disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, ou seja, no nome de Jesus, e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Não fazia parte do grupo ali dos apóstolos, dos discípulos. E por isso, aqui João queria excluir esta pessoa de se chegar a Cristo ou de servir a Cristo, porque se achava melhor, exclusivo, escolhido por Deus. Sabe o que Jesus respondeu para João? Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. E assim nós terminamos esta parte que fala sobre o ministério de Jesus na Galileia. No próximo vídeo, no nosso próximo encontro, nós vamos iniciar o ministério de Jesus em Samaria e na Judéia, parte 1. Ou seja, Jesus sai agora da Galileia e começa a partir para Jerusalém, onde lá vai realizar sua dolorosa paixão, morte e ressurreição, mas no caminho ele passa por Samaria e nas regiões da Judéia, realizando curas, milagres, sinais, prodígios, ensinando e pregando a palavra do reino de Deus. E nas próximas aulas
ou melhor dizendo, nos nossos próximos encontros, nós vamos exatamente estudar estes acontecimentos. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, glória, sempre é de Deus, nunca nossa. Até ao nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se Deus permitir.